noite, senhores. Como é que vocês estão? Depois tu enche um pra mim. Por favor. Não sabia que eu tinha que pedir, né? Perdemos a consideração. Como é que vocês estão? Tudo certo? Caras, antes de mais nada, só um recado e um pedido para vocês. Semana passada, nós chegamos aqui para a vigília e depois no sábado a reunião das mulheres. Parecia que os homens tinham saído de lá de trás fazendo assim, com as gorduras e as coisas, e no banheiro parece que os caras se limparam e fizeram assim com o papel. Se a gente ama de fato as nossas esposas e nossas crianças, a gente não pode deixar tão bagunçado desse jeito. Parecia um banheiro de mecânica. Vocês já foram em banheiro de mecânica? Já? Quem já foi? Já foram? Sabe como é que é, né? É um balde de tinta, 18 litros, sem saco, com os papel que dá o dobro de altura, fora os que caíram já pra fora. Sabe? Já foram? Já viram isso? É tipo... Tava mais ou menos assim. Tava mais ou menos assim ali semana passada. Cara, não dá pra nós fazer isso. Vamos cuidar, tá? Se vocês verem alguém indo no banheiro, já diz, imita um ser humano. Vamos imitar os seres humanos, tá? Então, caras, graças ao bom Deus, a gente iniciou uma série semana passada. Essa semana, oração do Pai Nosso. E a gente viu como não fazer, né? Jesus, antes de falar como fazer, ele vai explicar para nós como não fazer, o que a gente não pode fazer para falar direito com o nosso Pai. E eu quero trazer hoje um sermão, uma ideia que eu pedi, na verdade, não é meu isso aqui. Esse sermão, ele é do Jack, que ele também já adaptou do Reverendo Hernandes. Então é meio que um Frankenstein, assim. Jack adaptou para ele, agora deu para mim, eu adaptei algumas coisas e aí vamos seguindo assim. Mas é assim que funciona. Nada se cria, tudo se copia. Depois te passo, tu adapta também. Mas basicamente o que é? A gente precisa orar. E eu quero começar com uma citação. Mas antes de passar essa citação, eu quero que a gente pense um pouquinho. Jesus vai falar sobre um dos temas que ele está tratando ali em Mateus 6. Eu expliquei no finalzinho do sermão, lembram? É doação, oferta, oração, jejum. Desses 3 temas que são muito espirituais. Então, olha, a começar pela oferta. No momento que tu vai ofertar na igreja, ofertar na vida de alguém, cara, isso é muito espiritual, o que está sendo feito. Por quê? Porque não é próprio nosso. A nossa tendência é reter. Depois do pecado, a nossa tendência é reter. Diferente de Deus, que por natureza ele doa. A natureza de Deus faz com que ele seja desse jeito, generoso, doador. Então, Jesus resume ali em 3 temas, coisas muito espirituais. E ele vai falar sobre a oração. E ao falar sobre a oração, ele vai dizer como não fazer. Porque, se a gente for pensar, cara, é uma coisa que, por mais espiritual que seja, e é muito fácil, mesmo nisso, a gente pecar. É muito fácil. Mas assim, é de barbada. Para tu chegar, dobrar teu joelhinho e pecar. Então Jesus vai explicar algumas coisas para como tu não fazer. Cara, Jesus ama a gente demais, né? Ele vai dizer, cara, mesmo nisso aqui que tu acha que é o auge da tua espiritualidade, tu pode fazer errado. Então cuida isso aqui. Jesus ele tá sendo muito pastoral, né? Cara, cuida, observa isso aqui, para tu não fazer cagada, para tu não achar que tá chegando diante de Deus, conversando com teu pai, quando na verdade tu tá só pisando na bola, fazendo mais cagada do que tu já faz. Entendeu? Então, quando Jesus, vamos ler o texto ali, Mateus 6, é do 5 até o 9, parte A. Mateus 6, do 5... Oi? Alguém falou comigo? Ah, tá. Mateus 6, verso 5
até o 9. A primeira parte do 9. Acharam, hein? Foi? Então, diz assim. E quando orarem, não é se, né? Então, primeira coisa, quando. Não é uma questão de se tu orar, é quando tu ora. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Primeiro não, né? Então não faz como esses caras aqui. Não busca reconhecimento das pessoas. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Domingo, eu terminei de pregar aqui, participei da ceia com a minha família e fui lá atrás, porque eu queria ver o louvor de lá. E se precisasse, eu ia ir substituir o irmão que estava ali fora, na segurança. Mas não precisou, o Dilmar foi lá e tal. Aí o Léo, esse satanás, ele veio em mim e disse: cara, muito boa a tua pregação, tipo, elogiando, sabe? Tipo, o que Jesus deu pra não fazer. Tu orou muito, é verdade. Vá um demônio? Pra que diabo? Ô, gurizada, ó. Ô, Luiz, não fiquem nesse lado aí, principalmente aqui na parte da frente, ó. Lá atrás ou ali. Aí é muito arriscado vocês, a gente não tá cuidando. Tu enxerga ali? Ah, tá. Não, eu digo porque as crianças é muito rápido, né, cara? É 2 toques. Mas vocês são os pais, entendeu? Tudo certo? Então, continuando. Continuando. Já receberam a sua recompensa. Verso 6. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, segundo não façam vãs repetições, não inventa moda, assim, sabe? Não fica achando que a quantidade de palavra que sai da tua boca é o que vai fazer a grande diferença na tua oração. Verso 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. E aqui o outro não está subentendido. Se é para orar assim, é porque não se deve orar de outro jeito. Entendeu? Então não ora do teu jeito, não é do jeito que tu acha que tem que ser, de qualquer maneira. Eu tenho o meu jeito de orar, eu tenho o meu... Não tem. Não tem. Não tem. É do jeito que é do jeito que tem que ser. Então, a gente viu como não fazer. Certo? E eu quero iniciar falando para vocês que homem cristão, homem de Deus, necessariamente tem que ser um homem de oração. Necessariamente. Não é opcional. Primeiro porque a gente viu, não é ser, é quando orar. Não é ser. Tu tem que orar, é quando. E a segunda forma, o segundo argumento para isso é porque, cara, os homens é que tem que manter, os homens são a base da comunidade da fé. Os homens são quem ombreiam a causa do Mestre, a causa de Cristo. Se os homens não forem homens de oração, cara, o que sobra então? Tá? Então, nós temos que ser homens de oração. E aí eu quero citar aqui o M. Bounds, ele diz assim, ó: orar é coisa de homem, e é preciso homens viris para tal. Orar é algo santo, e são necessários homens santos para isso. Os homens santos é que se dedicam integralmente à oração. Eu vou repetir. Orar é coisa de homem, e é preciso homens viris para tal. Orar é algo santo, e são necessários homens santos para isso. Os homens santos é que se dedicam integralmente à oração. Então, olha só. Vamos pegar desde o início nosso pai na fé? Desde o início. Quem é o pai na fé? Quem é o nosso pai da fé? Abraão.
Abraão não é o cara que estava falando com Deus, intercedendo por Ló? Ah, mas Deus estava na frente dele. Toma, o que muda? Nós, quando oramos, também estamos na frente de Deus. Então, o que Abraão estava fazendo? Intercedendo, estava orando. Abraão era um homem de oração. Ok? Ele era um cara de oração. Ele intercedeu pelo parente dele, enfim. Jacó, o pai de Israel, pai da nação de Israel, não era um cara de oração? Cara, Jacó lutou com Deus. Jacó é o único cara na Bíblia que se agarra em Deus e diz, não, eu não vou te deixar sair daqui. Não tem como. Não, tu não tem como sair daqui se tu não me abençoar. Não dá. Cara, Jacó lutou com Deus. E a gente vai ver daqui a pouquinho, a oração é uma luta, é uma batalha. Jacó fez isso. Moisés, grande líder da nação. Cara, Moisés é o cara que intercedeu pelo povo quando Deus estava disposto a destruir o povo. Deus ia virar pó, ia destruir, ia acabar com Israel. Moisés faz o quê? Não, Senhor, não. Não, as outras nações vão dizer que o Senhor trouxe Israel para cá para destruir, que o Senhor não conseguiu lidar com eles, e aí eles tiveram que ser mortos mesmo, enfim. O que ele está fazendo? Ele está orando. Ele falava com Deus o tempo todo. O tempo todo. Moisés não é o cara que teve que ficar de braço erguido para o exército de Israel vencer? Lembram? Enquanto Moisés estava de braço erguido, o exército estava vencendo. Ele baixava os braços, os inimigos começavam a vencer. Moisés está ali intercedendo, ele está o tempo todo orando. Então, a gente vai ver isso por toda a Bíblia. Josué, um líder da nação, substituto de Moisés, orando pelo povo, quando eles são derrotados lá na batalha de Ai. Josué vai diante do Senhor e clama pelo povo. Ele está orando. A gente vai ver isso por toda a Bíblia. Samuel, quando a nação pede um rei, e Deus dá um rei, quando Deus dá Saul à nação de Israel, Samuel é o cara que diz, longe de mim pecar contra Deus, não orando por vocês. Ou seja, não orar pelo povo de Deus, não orar pelos irmãos, é pecado. Olha só, abre comigo aí, vamos lá em Samuel, 1 Samuel. Eu só tenho que lembrar a referência agora, que eu não anotei. É 1 Samuel 18, se não me engano. Vamos ver aqui, rapidão. Não, é antes. Vamos ver no 12. Antes. 8. Deve ser por aqui. Deixa eu ver. 12? Lembrei. Puxou na memória. Muito bom. Os caras têm... 12 e 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Deixando de orar por vocês. Ou seja, não orar por vocês é pecar contra o Senhor. Neemias, cara, um homem extremamente prático. Prático, o cara era muito... Eu admiro o Neemias, eu ainda quero fazer que nem ele uma hora, se alguém fizer uma cagada muito grande, pegar e estapear o cara, arrancar os cabelos da cabeça. Né? Neemias fez isso, eu acho demais. Acho demais, jogar as coisas de dentro do templo, assim, lá na rua. Cara, o cara era demais. O cara era muito pau-ferro. Com certeza ele estava tomando chimarrão quando jogou as coisas tudo na rua. Certamente. Um baita de um bagual. O que Neemias faz? Ele ora o tempo todo. Se tu vai ler o livro de Neemias ali,
É o tempo todo, ó Senhor, lembra-te de nós. Ó Senhor, nós pecamos. Ó Senhor isso, ó Senhor aquilo. Neemias está sendo extremamente prático, reconstruindo os muros. E ele está orando o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Daniel, 3 vezes ao dia ele orava. Ele ia no quarto dele e orava. A ponto de os inimigos dele usarem isso contra ele. Vão lá, convencem o rei, provavelmente um cara muito sem noção com relação à espiritualidade. Ele aprova uma lei de que não pode orar, a não ser para ele. Tipo o governo, assim, tipo, só o Estado quer conceder as coisas. Educação? É nós que vamos dar. Não pode pedir para mais ninguém, é nós. Segurança? Mesma coisa. Não, tu não pode ter arma. É nós que vamos cuidar da tua segurança. Tudo. Saúde? Não. É com a gente. Tipo o Estado brasileiro, assim. É gigante, gigantesco. Assim é o rei. Tinha que pedir só para ele. O que Daniel faz? Ele desobedece. Tem coisas que a gente vai desobedecer. Desobediência civil é isso. Quando o Estado dá ordem que vai contra a Bíblia ou proíbe coisas que a Bíblia ordena. A gente desobedece. O que Daniel faz? Ele desobedece. Ele caga para o rei. Tá, azar. Não vou obedecer. Isso não é comigo. Ele vai lá e ora. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele ouviu a ordem, imediatamente ele foi para casa. Foi orar. Imediatamente. Ele saiu dali e foi para casa para orar. Ah, não pode orar? Tá bom. O que tu vai fazer? Vou lá orar. Assim. Daí o que acontece? Os caras vão lá e veem ele orando e entregam para o rei. Rei, desobedeceu. Não deu certo. E ele foi condenado. Pagou a sentença. O que pode acontecer com a gente? Não quer dizer que Deus vai te livrar numa desobediência civil. Tu vai ser condenado, vai ser preso, vai ter que pagar uma multa, alguma coisa. Mas a gente arca com isso. Daniel arcou com isso. Deixa eu te perguntar, e eu vou fazer essa pergunta domingo aqui. No próximo domingo. É uma das perguntas que eu vou fazer. Se fosse crime orar, tu seria criminoso? Tu seria preso? Condenado à morte, que nem Daniel? Ou não? Eu ia sair tranquilo. Não. E se esse é o crime? Não, então tô de boa. Não, tô legal. Como é que é? Porque Daniel foi isso, cara. Ele foi tratado como um fora da lei. Ele foi, de fato, um fora da lei. Porque a lei era, não ora a não ser pro rei. Daniel faz o quê? Ele ouve isso. Não, vou lá orar. E vai para casa dele orar. E foi condenado. Jesus orou no deserto. Jesus orou nos montes. Jesus orou no Jordão. Jesus orou a noite toda. Jesus orou no Getsêmani. Jesus continua orando por nós hoje. Tu vai ver os caras da Bíblia, é tudo assim. Jesus orou na cruz. Ele estava pagando pelos nossos pecados e ainda assim ele estava lá orando. Na cruz, pregado. Quase sem oxigênio, porque a morte na cruz era por asfixia. E ele gasta o oxigênio, o pouquinho que sobra para ele, o restinho que ele tem, para orar. Paulo, lembra quando Paulo se converte? Está lá em Atos 9, ele fica com umas escamas nos olhos, lembra? Ele fica cego. E aí, Ananias tem que orar por ele. O que Jesus fala para ele? Vai lá orar por Saulo. Ele está fazendo o quê? Lembra o que Jesus fala? Está orando. Vai lá porque ele está orando. Paulo ainda nem entendeu direito o que aconteceu. Ele só sabe que viu Jesus e do nada ficou cego e, cara, me conduzam pela mão aqui porque eu não estou vendo nada. Eu vou me sentar ali, vou ficar de jejum 3 dias e eu vou orar nesse meio tempo aí, é o que me resta. E ele vai orar. Os pais da igreja eram caras de oração. Os caras que vieram logo após os apóstolos. João morreu, quem ficou? Os pais da igreja. Caras que aprenderam com eles. E ali por um período aí de 200, 300, 400 anos, os pais da igreja, caras de oração. Tu vai ver, tinha Policarpo, discípulo de João, cara de oração. Agostinho, o cara tem um livro de oração, Confissões. É o quê? É ele confessando a Deus o que ele havia feito.
Um livro inteiro de oração. Quem é que faz hoje? Eu vou... Me dá teu bloco de notas aí, vamos ver se tu tem uma oração anotada. Só uma. O cara tem um livro. Tertuliano, Irineu, Crisóstomo. Caras que gastavam o joelho orando. Vamos adiante. Os pré-reformadores. Savonarola. Alguns acham que é um trava-língua, nem conhece, cara. Cara, olha a história de John Huss. O cara ele orava, a oração dele, Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. A gente ora, não é pelo Brasil, a gente ora por Novo Hamburgo, isso? Será que a gente pede isso aqui? Aqui, senhor, Vale dos Sinos. Não é a Escócia, não é nem o Rio Grande, senhor. Não é nem isso aí, não é o Rio Grande, é só isso aqui. Só Vale dos Sinos, só. Tá, Deus, então menos, hein? Me dá só Novo Hamburgo, só. Sabe, tu vai diminuindo, assim, conforme tua fé, tu vai diminuindo. Tá, Deus, então me dá só esse bairro, só essa rua. Como que é a nossa oração? E John Huss, ele implorava ao Senhor, ele se quebrantava, ele chorava e ele se derramava, dizendo, Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. John Wycliffe, o cara morreu porque estava traduzindo a Bíblia. Não podia, era proibido. Não podia. Ele, não pode? Não pode. Tá. Então o que tu vai fazer? Eu vou traduzir a Bíblia. Assim. Ah, não pode? Não. Tá, eu vou fazer igual. E morreu. Pagou a sentença civil. Pagou. Era condenação? Tá. Então, joga mais gasolina então, se é o caso. Pagou. Vamos adiante. Os reformadores. Calvino. Tem gente que acha que Calvino fala só de salvação, né? É os predestinados, os eleitos. Cara, a maior parte das institutas falam sobre oração. Só que os reformadinhos, modinha, hoje, não sabem porque não leram as institutas. Eles são reformados de internet. Eles nem sabem o que o cara está falando de oração. E o cara fala muito sobre oração. Muito. Lutero não só era um cara de oração. Lutero brigava com o diabo na oração. Literalmente. O cara via o diabo assim, ele... castiçal no cara. Assim. Quando que tu jogou alguma coisa no diabo? Não precisa ser um castiçal, uma velhinha, aquelas de um aninho. Sabe? Aquelas do teu Enzo, que tu fez um aninho dele, lá sobrou uma vela. Quando que tu jogou alguma coisa no diabo? O cara orava e ele brigava, ele se dava de tapa com o diabo. Os caras se gastavam em oração. Se gastavam. John Knox. Dizem que a rainha temia mais a oração de John Knox do que os exércitos da Inglaterra. A rainha. Porque o cara gastava tempo em oração. E eu falei errado, eu falei John Huss antes, né? Que orava, me dá a Escócia. É John Knox. É esse. Os puritanos, John Owen, quantidade de livros que o cara tem que ele trata sobre isso. Baxter. A gente tem livros dele, disciplinas espirituais ou disciplinas... Acho que é disciplinas... Esqueci o nome agora. O cara fala sobre isso. Os missionários, Hudson Taylor. Os caras foram para a Índia, para a China. Os caras gastavam tempo em oração. E Spurgeon. Olha só para vocês terem uma ideia. Ele fala muito sobre oração, sobre intercessão.
Vocês já ouviram falar no Tabernáculo Metropolitano, que era a igreja onde ele pregava? Na igreja onde ele pregava, nessa igreja, eles tinham 12 mil pessoas por domingo. E todo domingo, enquanto ele pregava, ao mesmo tempo, simultaneamente, tinha pessoas intercedendo pelo sermão que ele estava pregando. Tinha pessoas, um ministério de intercessão, que orava por ele. Ele estava pregando e os caras estavam orando por ele. A igreja se movimentava em oração. Qual o segredo dessa igreja? É uma igreja que ora. Cara, a gente está falando de uma época em que tudo que se tinha era tipografia. Não tinha internet. Não tinha a modernidade que tem hoje em termos de mídia. E os caras faziam impressões semanais dos sermões dele. Milhares. E ia para todo que era lugar do mundo. Como que uma igreja dessa avança? Em oração. Orando. Orando. Spurgeon diz assim: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Ele diz mais: 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Uma pergunta para vocês. Como que a igreja nasceu? Oi? Orando. O Espírito desceu sobre a igreja no cenáculo, que estavam fazendo o quê? Orando. Orando. Os caras estavam orando. Jesus sumiu, foi, ó. E agora o que a gente faz? Vamos orar. Vamos orar. Ele mandou esperar aqui. Não tem muito o que fazer. Tá, vamos orar. Tá, fechou, vamos orar. Mais de 100 pessoas orando ali. Assim, a igreja nasce desse jeito. Os apóstolos, depois que a igreja nasce, a igreja está crescendo, começa a dar umas tretas ali. Toda igreja tem treta, né? Impressionante. O que acontece? O que os apóstolos dizem? Olha, não tem como a gente estar servindo as mesas. Não tem como. Vamos eleger 7 caras aí, cheios do Espírito, para atender a necessidade dos irmãos. E nós vamos o quê? Nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Está lá em Atos 6. Oração não é um detalhe da vida cristã. É isso que eu quero que vocês... Se vocês saírem daqui hoje com essa mentalidade de que a oração não é um a mais, né, na vida cristã, já está valendo, já ganhei a noite. A oração não é um detalhe, não é a cereja do bolo, não é, sabe, só um aplicativozinho ali a mais que tu tem na tela do teu telefone. Não. Cara, é essencial. É essencial. A oração vem antes de qualquer coisa. Eu falei de Lutero aqui, né? Que ele dizia que nos dias normais ele orava 2 horas. Nos dias que ele estava muito ocupado, ele orava mais. Pedro, lembra quando Pedro está preso? O que a igreja está fazendo? Orando por ele. A ponto de que o cara está dormindo, o cara vai ser morto no outro dia, se continuar preso, né? Mas vem um anjo, tira ele dali e leva ele embora. Diz Pedro, te veste aí, vamos lá. Acorda aí, vamos. Acorda aí, vamos lá, vamos, ligeiro. Bota aí teu cinto, bota a capa, vamos. Por quê? Porque tem uma igreja orando. Pedro acorda, sabe, vai me tirando as remelas, assim, ele não sabe se está sonhando ou se está acordado, e aí ele vai indo, assim. Daí quando o anjo vai para um lado e ele vai para o outro, daí que ele se dá... Ô meu! Daí que ele se dá conta. Tô na rua.
Tinha uma igreja orando. Deus envia um anjo para livrar ele, porque tinha uma igreja orando. Entende por que é pecado não orar por vocês, como Samuel fala? A gente sustenta os irmãos em oração. A gente sustenta a igreja em oração. A gente sustenta a missão em oração. E eu vou dizer mais, tem gente que acha que é heresia isso aqui. A gente sustenta a glória de Deus em oração. Porque não tem como a gente achar que vive para a glória de Deus, né? Os reformados, a glória de Deus, tudo é glória de Deus. A gente vive para a glória de Deus. Tu ora? Não oro. Tá, mas e aí, chinelão? O que adianta? O que tu faz, então, tanto para a glória de Deus, que tu não ora? Entendeu? É essencial. É essencial. Então eu quero ver com vocês. Vai ser rapidinho. 11 razões. Coisa boa assim, né? 11 razões de por que os homens não oram. Homens entre aspas, tá? Por que homens hoje em dia não oram? Primeira razão. Anota. Anota, porque isso aqui tu vai usar para ti, tu vai usar para outros. A primeira razão por que os homens hoje não oram é que são homininos. Sabe? Não são homens e não são meninos, são homeninos. Os caras se dizem homens, mas vivem como meninos. Não têm mais idade para ser menino, mas também não são homens. São homeninos. A época que a gente vive, ela está sendo marcada por isso. Marcada por caras que vivem igual adolescentezinho, assim, sabe? Igual criança, igual menininho. É cara com 30, 40 anos morando com a mãe às vezes passando a roupa, fazendo almoço. A gente vive um período assim hoje, os adolescentes tardios, né? Os caras que os Enzo, sabe? Uns adolescentes, professor de história, sociologia, que mora com a mãe. O máximo que faz por si é fumar um baseado. É isso. O máximo, o auge da sua carreira e da sua vida é fumar um baseado. A época que a gente vive hoje é essa. Os caras não têm noção do que é oração. E na igreja nós estamos sendo afetados por homens assim. Por caras desse jeito. Ao passo que no mundo está desse jeito, na igreja nós estamos sendo marcados por um período em que homens não oram. O que é um homem que não ora? É o cara que não tem noção da vida. O cara não tem a menor noção do que está acontecendo. O cara não tem noção de que a vida é uma batalha. A vida é uma batalha. Paulo fala isso, né? Efésios 6. Os caras não têm noção do que é a oração e da época em que nós vivemos, ou do que é a vida cristã. É assim. A batalha espiritual, a crise religiosa que a gente está vivendo, uma crise. Cara, vocês já se deram conta que a gente está vivendo um período em que semanalmente pastores são presos por abuso, por um monte de coisa? Em que momento que isso se tornou normal? Em que momento que isso passou a ser aceito, sim, e a gente nem se surpreende mais? Porque a realidade é essa, a gente não se surpreende. Toda semana, pastores sendo presos, a gente está vendo escândalos nas igrejas. Eu estou falando de igreja, Por quê? Caras que não oram. Começa a confiar no seu próprio braço, começa a agir de uma forma que, não, eu entendo o que eu estou fazendo, pode deixar, deixa comigo. É certo que vai dar merda. É certo que em algum momento vai dar cagada. O cara vai meter os pés pelas mãos. A gente vive uma crise religiosa, política, moral. Por quê? Porque a gente está vivendo um cristianismo de adolescentezinho. Caras que não têm noção da realidade. Caras que não têm noção da realidade espiritual, principalmente. E dizem entender da espiritualidade, entender do mundo espiritual. Cara, essa semana eu estava vendo no Instagram um cara que tá com curso.
Tudo vira curso na internet. Ai, dá uma raiva. O cara tá vendendo um curso sobre como destravar os mistérios do mundo espiritual. Tu consegue destravar os mistérios do mundo espiritual. Tu pega e tu manipula. Sabe? Não tem mais Deus soberano. Tu manipula. Não, eu quero que aconteça um milagre, então eu vou destravar essa área espiritual. Chico, toma uma água. É tipo macumba. Só que gospel. Tu pega e tu destrava o mundo espiritual. Cara, da onde surgiu isso? Porque daí é uma igreja inteira que não ora e os caras vêm e fazem o que quer. Manipula não só Deus, né? A mentira dele é essa, vamos destravar o mundo espiritual. Então, supostamente ele manipula Deus e ele está manipulando as pessoas. Feitiçaria, mesma coisa. Segunda razão, porque homens hoje não oram? Porque são homens incrédulos. Homens incrédulos, homens que não creem, literalmente não acreditam que a oração tem algum efeito, tem algum resultado, que da oração surja algum fruto. Caras que não acreditam, na prática, são ateus. É um ateísmo prático. Eu me digo cristão, eu me denomino cristão. Diante das pessoas eu sou cristão. Eu ando com a minha Bíblia o tempo todo junto, debaixo do braço. Eu sou crente, eu sou gospel, eu sou evangélico. Tu ora? Não. Então eu não acredito que Deus possa fazer alguma coisa. Se eu não falo com Deus, se eu não me comunico com Ele, se eu não tenho comunhão com Ele, o que eu estou fazendo? Na prática, eu estou vivendo como um ateu. Homens não oram porque são incrédulos. Incrédulos. E não adianta, cara, tu dizer assim, não, é que eu não oro, mas não é por isso. Não é por isso. Por que é? É alguma dessas razões. Se tu não ora, alguma dessas razões é. E provavelmente mais do que uma. Terceira razão. Porque são covardes. Homens, hoje, não oram porque são covardes. 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 Eu disse antes, nós vivemos numa batalha. É uma guerra. O que é alguém que não vai para a batalha quando precisa? Tu imagina, o Brasil entra em guerra, tá? Imagina. Que não aconteça isso hoje. Que Deus queira que não aconteça, porque daí a gente vai estar do lado errado, né? Irã, Rússia, China, tudo. Cara, tudo que eu não quero que o Brasil entre numa guerra hoje. Imagina, supostamente, que aconteça isso. Daí os homens fazem o quê? Vão se esconder? Não, eu não vou. Eu sou anti-armas. As feministas, para já que acham uma louça para lavar. Rapidinho. É para já que acham uma roupa para passar. Os homens vão fazer o quê? Não vou para a guerra, porque não, são covardes. Se tu não vai para a guerra, se tu não vai para o enfrentamento, tu é covarde. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 6. Não é opcional, não é um talvez. Paulo está dizendo, vistam-se de toda a armadura de Deus. Não tem opção, tu tá entendendo? Não, cara, tu imagina assim, ó, o que tu tá fazendo? Tu tá no meio de uma guerra, é uma batalha, e a Bíblia mostra para nós várias vezes que é. Tanto que Paulo vai usar várias vezes a ilustração de soldado para o cristão. Então nós estamos numa guerra, uma batalha. Mas daí tu não pede ajuda, tu não busca fortalecimento, tu não te veste da armadura, tu não vai atrás do que precisa. Hoje, eu falei aqui algumas reuniões atrás, lembram que hoje muito do que está sendo levado, a igreja, quem está levando nas costas são as mulheres? Lembram que eu falei sobre isso aqui? Hoje, as pessoas que mais oram na igreja são as mulheres. As mulheres são as pessoas que mais oram na igreja.
Cara, para nós isso é um tapa na cara. É impossível que aqui, eu não vou nem dizer as outras aqui, ó, na quadra tem, aqui do lado de cima tem igrejas na volta. Eu não estou falando delas, estou falando nós aqui, nós, tá? Nós, ó, eu, Daniel, Dilmar, João, Francisco, Leandro, Thiago, Gabriel, Kennedy, Thiago, nós. Léo, João, Rafa, é nós aqui. Não tem como as nossas mulheres orarem mais do que nós. Não tem como. É impossível que isso aconteça. E se acontecer, você vai ser confrontado. Tu vai ser confrontado. É função nossa carregar a igreja nas costas, na oração, no joelho. Nós, homens. Quem não ora é covarde. É covarde porque não vai para o enfrentamento. Não vai confiando que Deus nos dará força, nos dará revestimento de poder para encarar as trevas, o diabo, os ataques diabólicos. Nós temos que fazer isso. Nós temos. É vergonhoso as mulheres orarem mais do que os homens. E eu não estou dizendo que a Bíblia fala sobre... Tem um versículo que diz: homens orarão mais do que as mulheres. Não é isso. Cara, mas nós somos os pastores da nossa casa. Nós somos os pastores do nosso lar. Nós temos que orar mais que nossas esposas. Para nós tem que ser vergonhoso, vexatório, orar menos que as mulheres. Entendido? Em quarto lugar, por que os homens hoje em dia não oram? Porque são preguiçosos. Preguiçosos. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Nós precisamos de fortalecimento para isso. Tu imagina que tu tá na guerra, tu tá lá no front, tu tá no campo de batalha e, cara, tu tá ficando sem munição. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Me diz. Recarregar. Mas tu não tem, o que tu tem que fazer? Pedir mais. Não é? Como que tu faz isso? Rádio comunicador. O John Piper diz que a oração é o walk-talk do cristão. É por meio dela que tu pede reforço, que tu pede ajuda, que tu pede munição. Tu tá lá na frente, tu tem que pedir, no quartel-general, tem que pedir para alguém, ó, precisamos de munição, tá acabando, traz mais. A oração é esse walk-talk, é esse rádio comunicador, por onde tu pede ajuda, por onde tu pede reforço. Nós precisamos entender que a oração, em meio a essa guerra, não será vencida por covardia e preguiça. Preguiça. Cara, quantos caras... Vamos dizer nós, vamos esquecer os outros, vamos falar de nós. Vamos falar nós aqui. Quantos aqui já não dormiram orando? Parece ser uma batalha daí a oração. Quando que tu tá no meio da guerra, tiroteando o tempo todo, tiro voando para tudo que é lado, teus colegas sendo feridos ali, atingidos, daí tu pega no sono. Eu vou tirar um cochilo aqui. Bala voando para tudo que é lado, explosão, os negros se jogando no que pode ali, atrás de uma árvore, atrás de uma valeta, do que for, se protegendo. E tu tirando o cochilo. E tu bota no soneca ainda. Despertou, tu ainda bota no soneca ali. E tem cara hoje em dia que diz que não tem problema tu orar e dormir. Não tem problema. Qual filho que nunca dormiu no colo do pai? Viadagem. É uma batalha. A oração é uma batalha, porque nós estamos na vida cristã em meio a uma batalha, a batalha espiritual. A oração é a nossa comunicação com Deus Pai, é ou não é? Quando nós estamos nos comunicando com Deus, nós estamos sendo fortalecidos ou não? A oração é um meio de graça ou não? O diabo quer isso para nós ou não? Exatamente.
Tu entende por que muitas vezes tu não sente o sono em lugar nenhum? Só quando tá diante da palavra, só quando tá com a Bíblia aberta na sala da tua casa, só quando tá com o joelho dobrado. Tu acha, não, é que eu tô muito cansado. Não, às vezes é o diabo te atacando e tu tá cedendo. Nem sempre é cansaço, nem sempre é algo físico. Às vezes é o ataque do diabo e tu tá igual boca aberta, aceitando, achando que... Não, achando justificativa ainda. Achando que tá tudo certo. A oração é uma batalha e homens preguiçosos não se acertam no meio de uma batalha. Eles morrem, eles acabam atingidos, feridos e acabam morrendo. Em quinto lugar, homens hoje em dia não oram porque são desorganizados. Desorganizados. E hoje é a desculpa que mais tem. É o que mais tem. Por que tu não ora? Eu ando sem tempo. A vida tá uma correria. Tá um caos. Nem te conto, tô cheio de coisa para fazer. Daí não ora. E aí vai passando. As outras coisas tudo bota na frente. A oração vai ficando. Os homens hoje não oram porque são desorganizados. O tempo é uma bagunça. A vida é uma bagunça. O tempo é um caos. A vida é um caos. E nisso a oração vai ficando. Vai passando. Cara, quando Paulo está falando da igreja de Corinto, 1 Coríntios 12 até o 14, ele vai dizer sobre o culto. O que ele precisa ter no culto? Oi? Ordem. Tem que ter ordem. Quer dizer que ordem glorifica Deus. Ok? Ordem é algo que glorifica Deus. Deus gosta das coisas ordeiras, ordenadamente, organizadas. Quer dizer que a tua vida caótica não glorifica Deus. Tu precisa pôr em ordem as coisas. Tu precisa pôr em ordem a tua vida. Nós precisamos colocar em ordem a nossa vida. Esse caos, essa correria, cara, eu estou muito sem tempo, isso não glorifica Deus, ponto. É algo que é uma mentira da cultura hoje. Dizer que tu sem tempo é algo piedoso. Que tu é trabalhador, que isso, que aquilo, porque tu fica sem tempo, né? Cara, eu tô muito sem tempo. E gente, eu tô falando pra mim. Hoje eu falei isso. O Rafa me perguntou ali atrás, hoje eu disse, cara, foi uma correria. E foi, de fato. Mas muito disso é porque eu não organizei direito. Não é piedoso. Não glorifica a Deus. Deus não se agrada de uma vida desorganizada. Então a gente não ora porque, eu ando muito sem tempo, tá uma correria, vou te contar, olha, tá complicado. Tá. Cara, faz assim, ó. Segue, continua desse jeito. Continua, só não fala para mim isso. Fala para Deus. Vai ter um dia que ele vai te perguntar isso e tu diz para ele, cara. Diz para ele, não fala para mim. Eu não vou poder te justificar, eu não consigo mudar teu coração, eu não consigo fazer nada por ti. O que eu posso fazer é, põe tua vida em ordem. Mas se tu acha que continuando assim vai estar bom, chega lá no dia do juízo e diz, Senhor, olha, eu queria muito ter falado mais contigo. Eu juro para ti que eu queria. O Senhor não sabe, mas no meu coração eu queria muito ter falado contigo. Só que eu não tinha tempo. Eu estava muito sem tempo. Minha vida foi uma correria. Tu nem imagina. Fala para Deus isso. Chega pro Senhor e diz, tu não faz nem ideia, Deus. Se eu te contasse tudo, olha, tu ia ficar de cabelo branco. Tu ia ficar apavorado. Se eu fosse tu, eu deixava eu passar. Porque ninguém sofreu tanto quanto eu, ficou sem tempo quanto eu. Fala para Deus isso. Não fala para mim. Não fala para os irmãos. Ou tu organiza a tua vida, ou tu acha um tempo para oração, ou ela não é uma necessidade para ti. Eu falei domingo aqui. A necessidade cria tempo. Ela inventa. Se tu vê a oração como necessidade, em algum momento tu vai achar tempo no teu dia para orar. Cara, para mim é uma necessidade almoçar. Acho que vocês conseguem perceber, né?
Para mim é uma necessidade, eu gosto de comer. Para mim é uma necessidade ter um tempo no dia com a minha família, sentar na sala e a gente lê Nárnia, a gente assistir um episódio de algum seriado, alguma coisa assim. É ter um momento no dia, para mim é uma necessidade. Nem todo dia dá? Não, nem todo dia dá, mas sempre que possível eu quero ter, porque para mim é necessário isso. O que eu faço? Eu acho tempo. O horário é uma necessidade? Se sim, então eu vou achar tempo para isso. Hoje, antes de vir para cá, eu disse para a Su e para as meninas, eu quero orar, nem que seja 5 minutos. Só que eu não queria fazer sozinho, eu quero orar com você. A gente já tinha feito culto, nós fizemos culto de manhã. Só que eu quero orar e eu não queria orar sozinho, eu quero orar com vocês. A gente se ajoelhou na sala e orou. Todo mundo. É mérito meu? Não. Só que eu ouvi uma necessidade e eu criei tempo para isso. Antes de eu ir me arrumar, antes de eu ir botar... Eu estava de calção, antes de eu ir botar essa calça, toda suja, por sinal, agora que eu fui ver. Antes de eu botar a calça e ir me arrumar e vir para cá, não tão feio quanto eu estava, eu tirei um tempo para ir orar com a minha família. Se tu vê isso como necessidade, tu vai achar tempo. O problema é que a gente é muito desorganizado. E homens do nosso tempo são mais ainda. O nosso período é marcado por esse... estou muito sem tempo. Marcado por esse... tá muito corrido. Eu estou errado? Para organizar, então tu precisa ter um tempo e um local. Um tempo e um local. Cara, 5 minutos do teu dia, 10 minutos, 1 hora, eu não sei quanto tempo. Eu falei para vocês domingo, o mais importante não é o tempo. O mais importante na oração não é o tempo. Então, tu acha um tempo e tu acha um local. Jesus fala, vai pro teu quarto. Vai pro teu recôndito ali, vai, sabe? Vai, te retira um pouquinho e fala com teu pai. Simples. Em 6º lugar, homens hoje não oram porque não leem a Bíblia. Ou leem mal. Não oram porque não leem a Bíblia, ou então leem a Bíblia muito mal. Faz o exercício comigo. Tenta te imaginar fora do teu corpo, tá? Faz uma sessão espírita aí, tô brincando, não é? Tenta te imaginar fora do teu corpo. No culto ali com a tua família. Como que é tu lendo a Bíblia? Como que é tu lendo a Bíblia? Qual é a tua postura? Qual é a tua entonação de voz? Qual é o teu ânimo na hora do culto? Como é que a tua esposa, ou os teus filhos, ou todos, veem quando tu está com a Bíblia na mão em casa? Como é que é? Como que é eles vendo tu com a Bíblia? Que mensagem tu está passando para eles com a Bíblia na mão? É uma mensagem de que, cara, esse livro é demais. É vida, é alimento, é fortalecimento. Ou é, vamos terminar logo, eu tenho que tomar meu banho e dormir. Ou, vamos ler logo aqui porque eu preciso jantar. Homens não leem a Bíblia ou leem muito mal. Peça para algum outro homem ler a Bíblia e vê como que ele está lendo. E vê como que ele lê. A displicência, a falta de postura. Cara, eu me criei, alguns irmãos aqui sabem, eu me criei ouvindo assim, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Tu não lia a Bíblia de qualquer jeito. Tu não lia a Bíblia assim, sabe? Assim, largadão. Lê sem camisa. Tu não lê a Bíblia de qualquer jeito, tu tem reverência, porque tu não tá só diante de um livro, tu tá diante da palavra do Deus, Criador do universo. E aí os caras dizem, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E aí o pessoal se colocava de pé.
Na Bíblia tu vê isso, né? Ezequiel tem isso, tu vai ver nos profetas ali. Cinge os teus lombos e falarei contigo. O que é isso? Cinge os teus lombos, é Deus dizendo para o profeta, fica de pé e te ajeita. É isso aqui. É a postura de um soldado. É aqui, ó. Cinge os teus lombos e eu falarei contigo. É Deus dizendo, te ajeita, rapaz, eu quero falar contigo. Toma postura. Ou tu acha que Deus, para falar com alguém, ele vai aceitar? Não, pode ficar, não, fica à vontade. Com Moisés foi assim? Ou foi, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa? Como que foi? O que tem de diferente Moisés ouvindo a voz de Deus, de nós pegando esse livro aqui e lendo a palavra de Deus? A palavra que sai da boca dele. Por que Moisés teve que tirar as sandálias? Porque estava num lugar santo. E nós, quando vamos ler esse livro aqui, a gente pega e tudo largado no sofá, e assim, às vezes cochilando. Continua sendo palavra de Deus. Continua sendo Deus falando com seu povo. A falta de oração é falta de Bíblia. Tu não entende de oração porque tu não entende da palavra de Deus. Não entende de Deus. Logo, oração é uma coisa que, se der, Deus. Se não der, azar. Em sétimo lugar. Homens hoje em dia não oram porque não são dignos de respeito. Cara, isso aqui é forte demais. Tu já parou para imaginar? E eu não quero que tu fique pensando nos teus irmãozinhos agora. Pensa em ti. Homens hoje não oram porque são indignos de respeito. Não são dignos de respeito. Imagina comigo. Quando tu vai orar, eu não vou nem dizer só as crianças, também, mas não só. Tua esposa, as pessoas que estão contigo. Quando tu diz que vai orar, ou quando tu começa a orar, elas fazem silêncio? Elas param? Ou segue como tá? Tu já imaginou, já parou para pensar que isso acontece porque tu não é respeitável? Que as pessoas estão cagando para ti? Hoje homens não oram porque não são dignos de respeito. Eu aprendi, meu avô era assim, meu pai era assim, eu aprendi assim. Tu vai orar, os outros que estão na volta fazem silêncio. Não segue do jeito que tá. A pessoa está falando com Deus. Cara, se tu vai na bagaça de um juizado, tu vai no fórum, tu vai dar uma explicação lá pro juiz, as pessoas que estão na volta não ficam numa conversaiada. Tu vai na bagaça, naquela zona que é o STF, os caras têm respeito por aquele chinelão lá, uns jaguara que não presta para nada. Não, na verdade presta para atrapalhar. E os caras têm um certo respeito, mais ou menos, mas tem. Por que a gente não tem diante de Deus? Por que tu não te faz respeitar? Minha filha, meu filho, meu amor, eu vou orar. Não tem respeito. Eu vou falar com o Senhor Deus. Faz favor, baixa o volume de voz. Estão comigo? Amém ou não, amém? Cara, nós somos homens. Nós somos, ou deveríamos ser, dignos de respeito. Qual é o mais novo aqui, o João? Que idade tu tem, João? 24. Não, falando sério.
João, quanto tu tem? 15. Isso é o que ele diz. Não sei, o Gabriel vai confirmar depois. 15. Cara, na idade do João, eu estava trabalhando de carteira assinada. E eu aprendi assim, ó. Eu aprendi o seguinte. Não, tô mentindo. Com 16 eu assinei carteira. Com 15 eu comecei a trabalhar numa empresa de calçado. E eu sempre aprendi assim, ó. Se tu tá sentado, chega outro homem, ou chega uma mulher, principalmente mulher, tu fica em pé. Tu não cumprimenta, sabe? Ei, tudo bem? Não. Tu fica em pé e recebe a pessoa. Olá, tudo bem? Por questão de respeito. Por que hoje a gente não ensina mais isso? Por que hoje não se dá mais esse legado de respeito, de zelo uns pelos outros? É por isso que daí, quando tu vai orar, eu vou orar, a gente vai fazer alguma coisa, eu pego a Bíblia, é a mesma coisa que eu pegar um gibi, as pessoas não estão nem aí, mas estão cagando porque a gente está fazendo, porque a gente não é digno de respeito. Entre nós tem que ser diferente. Nas nossas casas tem que ser diferente. Tu pegou a Bíblia, tu vai orar, meu filho, minha filha, respeita agora. Eu vou falar com Deus. Ou mais, ensina ela já. Minha filha, vem cá, vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor? Meu amor, vamos orar agora. E aí tu ora com ela. Em 8º lugar, homens hoje não oram porque estão constantemente conectados na internet. Constantemente conectados na internet. Tem uma citação de Tomás de Kempis, do Imitação de Cristo. Fica a dica para vocês, fica a sugestão, se vocês puderem em algum momento comprar esse livro e ler. Não só ler, tu pode usar ele como devocional. Os capítulos dele são curtíssimos. Uma página e meia, quando muito, 2 páginas, um capítulo. Então, lê como devocional. Eu já fiz, quando eu li ele, nós lemos como devocional lá em casa. A gente fazia o culto, e ao invés de pegar um devocional, aqueles dia a dia, aqueles ali, nós lia esse Imitação de Cristo. No Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, ele diz assim, ó: se você não tivesse saído e ouvido rumores vãos, teria preservado melhor a sua paz de espírito. Ó, vou repetir porque os dois estão igual uma China velha conversando ali, tá? Vou repetir aqui. Se você não tivesse saído e ouvido rumores vãos, teria preservado melhor sua paz de espírito. Mas, visto que por vezes você aprecia saber das novidades, não é de estranhar que haja inquietude em seu coração. Cara, tu prestou atenção nisso aqui? Se você não tivesse saído e ouvido rumores vãos, teria preservado melhor sua paz de espírito. Mas, visto que por vezes você aprecia saber das novidades, não é de estranhar que haja inquietude em seu coração. Eu vou fazer uma pergunta e eu não quero que tu responda. Não para mim, responde para ti. Por um acaso, quando tu acorda, qual é a primeira coisa que tu pega? De novo, não responde para mim. Responde internamente, responde para ti. Por um acaso, não é o telefone? Por um acaso não é ou deveria ser a palavra de Deus? Eu estou dizendo porque eu tinha esse hábito. Cara, a primeira coisa que eu fazia era abrir o Twitter. Hoje é o X, né? X, para ver, porque geralmente eu abro ali para quando eu quero ver notícia. Eu não olho TV, não sigo Globo, essas coisas eu não vejo, então eu abro ali. E eu tinha esse hábito. E aí o que acontece? Tu já inicia o dia tucanado. E eu propus para mim de nunca não iniciar mais o dia desse jeito. Eu botei uma Bíblia no meu criado mudo e eu pego a Bíblia, a primeira coisa que eu faço é ler um salmo. Já repeti esse ciclo várias vezes, do 1 ao 150 e começo do 1 de novo, sabe?
Porque senão tu começa o dia já com o telefone na mão, tu já começa atucanado, tu já esse agito do dia a dia já começa no primeiro minuto do teu dia. Hoje muitos homens não oram porque estão constantemente conectados na internet. Porque estão o tempo todo ali, assistindo Reels, no Facebook ou no Twitter. Eu não consigo acostumar a falar X. Parece que está pedindo X, né? Um X salada. E aí o que acontece? Quando tu vive muito essa agitação da tela, tu começa a perder concentração. É por isso que hoje o número de pessoas diagnosticadas com TDAH é absurdamente elevado do que de 10 anos atrás. Será que foi esse grande mal que multiplicou mesmo? Ou alguma coisa que está fazendo as pessoas ficarem sem foco, sem atenção, distrair por qualquer coisinha? Basta tu observar quando tu está lendo a Bíblia ou lendo algum outro livro. Tu está lendo, do nada tu está com a mente já lá foi para Nárnia já. Te distraiu. Muito tempo conectado. Às vezes até na oração. Tá orando, quando tu vê, tu foi já. Deus ficou e tu foi. Em nono lugar. Viu? Eu falei que ia ser rápido. Já estamos indo para o final. Homens hoje em dia não oram porque estão constantemente disponíveis. Disponíveis. Como assim? Como assim? Tu fica muito tempo disponível. Qualquer um que te chama, tu atende. Qualquer um que bate na tua casa, tu abre a porta. Qualquer notificação que entra no telefone, tu pega ele para ver. Tu está disponível para tudo e todos, menos para Deus. Acaba que não ora. Então, em algum momento do teu dia, tu tem que estar indisponível às pessoas e disponível para Deus. Entendeu? Em algum momento do teu dia, cara, tu tem que estar indisponível. Conta-se a história, inclusive, se é canônica ou não, não sei, mas conta-se a história de que a rainha foi ver, e se eu não me engano era John Knox mesmo, que ela bateu a porta da casa dele e ele disse, agora, a empregada foi chamar e ele disse, não, agora eu não posso. Agora eu não posso porque a rainha que espere, eu estou falando com o rei dos reis. A gente fica muito tempo disponível quando deveria estar indisponível. Bota essa porcaria no silencioso, bota no modo avião, faz alguma coisa e diz, 5 minutos. O mundo não vai parar. Ele não vai parar de girar. O que aconteceu? O Francisco desligou o telefone. Sabe? O mundo girando em torno do sol ali. Ninguém aqui é terraplanista, né? Então, vamos continuar. O mundo girando em torno do sol, tá? Aí o que aconteceu? O Gabriel botou o telefone em modo avião. O mundo parou. E agora? Como a humanidade vai se virar sem o Gabriel? Sem o Kennedy? Sem o Maicon? E agora? Em algum momento tu tem que estar indisponível aos homens e disponível para Deus. Amém? Em 10º lugar, por que os homens hoje em dia não oram? Porque são murmuradores. A murmuração mata a ingratidão. Ela mata a ação de graças. A murmuração mata o fôlego da oração. A oração, ela é motivada, ela é alimentada com gratidão, com ação de graças. Nós oramos com muito mais ênfase, com muito mais alegria, com muito mais ânimo, quando temos o que agradecer. Ao passo que tu te torna um reclamão, um murmurador, isso vai matando o teu ânimo de oração. Isso vai corroendo a força que tu tem da oração. Entendeu? Ou seja, quanto mais murmurador, reclamão tu te torna,
menos orante tu permanece. Tu entendeu? Tu quer ser alguém que tem alegria em orar, desejo de orar, que tem alegria em estar diante de Deus, tenha razões para agradecer, ser grato, demonstrar gratidão diante de Deus. A tua oração será alimentada desse jeito. Em 11º lugar, último, e o principal, e o pior, homens hoje em dia não oram porque não amam a Deus. Não amam a Deus. Esse aqui, cara, é o mais trágico. É o pior de todos. É o pior. É o que pode acontecer de pior na nossa vida. É tu não orar porque tu perdeu o teu amor por Deus. Perdeu o teu amor pelo Senhor. Tu não orar porque tu não tem mais o desejo de estar com Deus. O desejo de ter um tempo teu com Deus. Não tem prazer em tirar um tempo de intimidade, de comunhão com Jesus. Ele teve tempo, ele tirou tempo, ele veio. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus ama, Jesus ama e eles fazem tudo isso. Daí a gente não tira 5 minutos do dia para falar com Deus. Aí quer dizer que ama Deus. Eu amo Jesus com toda a minha força. Balela. Balela. A gente não tem um tempo, a gente não anseia, a gente não deseja ter um tempo com Deus, a gente não tem ansiedade, não se corrói por ter um tempo com o Senhor. E aí acha que ama Deus. A oração é isso, é nós amarmos tanto Deus que nós não vemos a hora de ter um tempo com Ele, estar na presença de Deus, recebendo mais do Espírito Santo, o poder do alto. E a gente precisa disso, só que a gente só vai agir desse jeito se nós mantivermos nosso amor por Deus. Lembra que eu já expliquei para vocês, amor não é só um sentimento, amor não é só uma palpitaçãozinha aqui, amor envolve atitude. Tu deseja algo e tu age em prol daquilo ali. Tu deseja Deus, tu quer mais de Deus e tu vai em busca disso. Não é à toa, eu falei domingo aqui, não é à toa que na Bíblia os caras sabiam que ia morrer se isso acontecesse, mas eles pediam o quê? Eu quero ver a tua face. Era certo que o cara ia morrer, era certo que quem ver a face do Senhor vai morrer. O que o cara faz? Senhor, eu quero ver a tua face. Um cara desse ou é masoquista, ou é louco, ou ele ama Deus demais, que ele quer muito ver a face de Deus. É ou não é? Por que a gente não age desse jeito? O que aconteceu? Em que momento a coisa mudou? Que a gente não age mais com isso, com esse propósito? Querendo ver a face de Deus? Cara, em que momento? Eu não estou querendo que tu pense no macro. A humanidade passou por isso. Não, é nós. Em que momento tu mudou? Em que momento a tua vida passou de querer isso para agora agir de um jeito indiferente? Tu não sente falta disso? Tu não sente falta de ter um tempo com Deus? Tu não anseia em ter prazer com o Espírito Santo no teu dia? Deixa eu ir um pouco além, vamos esticar um pouquinho mais a corda? Como que a gente vai acreditar na salvação de uma pessoa que não anseia por estar com Deus e por derramar o peito diante do Senhor? Como que a gente vai confiar que uma pessoa assim é salva? Que uma pessoa assim, ela ama Deus e ela está indo para o céu? Se para ela a vida é só viver, pagar boleto, tentar emagrecer e orar? Se der. Se não, no domingo a gente ora lá depois do sermão. E ainda assim, domingo eu estava aqui implorando para o pessoal orar e estava tudo em silêncio, orando. Senhor,
Cara, ergue a voz. Ergue a voz. Quando eu pedir vocês, tem que botar o ritmo pro pessoal. Quando eu disser, meu irmão, ora minha irmã, tu levanta a tua voz, levanta as mãos e diz, Senhor, desce sobre nós. Porque a gente ama Deus. Porque a gente quer mais de Deus. Porque a gente quer ver a face de Deus. Amém? Amém. Fica em pé, então. Cara, tu tem que entender isso aqui, ó. Muitos de nós acabamos caindo porque a gente não ora. E a Bíblia fala, aquele que julga estar de pé, veja que não caia. A Bíblia ela tá dizendo, cara, tu tem todo o potencial para cair. Tu tem todo o potencial para fazer uma cagada, tu meter os pés pelas mãos, tu pode. O que tu faz? Ora. Ora, te mantém próximo de Deus. Te junta ao Senhor. Ora. Tu precisa orar. Homens oram. Amém? John Bunyan, autor do Peregrino, disse assim, ó: orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito. Orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito. Vamos fazer isso? Amém. Vamos? Amém. Então te ajoelhe aí. Então vamos orar. Então vamos praticar isso que nós estamos vendo. Eu quero que vocês orem primeiro pelo pecado de não orar. Vamos nos arrepender diante do Senhor? Eu não estou dizendo que tu não ora, que eu não oro, eu estou dizendo que nós não oramos. Nós precisamos, assim como Neemias, assim como Daniel, nós precisamos orar. Nós estamos pecando em não orar ao Senhor. Eu quero que tu ore por isso primeiro, depois que tu ore pela família. Os efeitos da falta de oração na família são a derrota da família. O diabo sambando na sala da nossa casa e a gente sem fazer nada. A igreja se enfraquece quando os homens não oram. Igrejas fracas hoje em dia. A gente vê por tudo aí igrejas fracas, igrejas sem ânimo, sem vida. Ou inventando modinha porque não tem oração, porque não há oração. A gente vê hoje o secularismo invadiu as cidades. Nós estamos vendo o Estado tomando conta. Por quê? Porque não tem oração. Vamos orar, irmãos? Então levanta tua voz em oração aí. Precisamos tanto de ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu não sei em que momento, Senhor. Eu não sei dizer quando isso aconteceu. Mas houve um momento em que nós abandonamos isso aqui. Em que nós largamos de mão, Senhor. Deixamos de ver a importância da oração. Deixamos de ver a importância. Nos ajuda, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Mais do que nunca. Mais do que nunca, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares. Que haja vida, que haja ânimo, Senhor. Que haja vontade de orar. Incomoda-nos, Senhor. Perturba-nos para que oremos, para que busquemos a Tua face, para que tenhamos famílias que oram, famílias que buscam mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, tendo famílias fortalecidas, famílias cheias do Espírito Santo. Teremos uma igreja forte, uma igreja que busca mais de Ti,
uma igreja que fala mais de Ti, uma igreja que tem ânimo em viver na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Queremos mais de Ti, Deus. Queremos mais do Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa vida. Nós estamos vivendo num estado depravado, Senhor. O pecado, a imoralidade, a corrupção tomou conta da nossa sociedade. E muito disso é culpa nossa. Muito disso, Senhor, é responsabilidade nossa, por não buscarmos mais a Ti em oração, por não termos sentido falta de orar. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. No bendito nome de Cristo eu Te peço, Senhor, pelos méritos de Cristo, não os nossos. Ajuda-nos, fortaleça-nos. Derrama do Teu poder, Senhor. Derrama do Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus, para que disso aqui, o Estado, a sociedade veja, Senhor, uma transformação, para que ocorra uma transformação na nossa sociedade e o mal recue, e a corrupção recue, e a imoralidade recue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu Te peço, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Pai, olha para nós, derrama do Teu Espírito Santo em nossas vidas, enche-nos de poder do alto, dá-nos autoridade, Senhor, em nome de Jesus. Que o inferno recue, que o Evangelho avance, que a igreja cresça para a glória do Teu nome. Que Tu seja glorificado, Deus, em nossa vida de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Mas que sejamos de fato homens íntegros, Senhor, homens inteiros, homens sinceros, homens que amam a Tua presença e têm vida contigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Aleluia. Aviva a Tua igreja. Aleluia. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Bendito é o Teu nome. Aviva a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Cristo, eu chego mais uma vez agora na Tua presença, clamando por estes homens aqui, intercedendo por eles, pelas suas famílias, pelas suas casas. Eu quero, Senhor, como pastor de suas vidas, clamar a Ti, buscar de Ti, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo nos seus corações. Derrama poder do alto sobre eles. Derrama, Senhor, o poder, que haja autoridade em suas vidas para prevalecerem contra o império das trevas. Que onde eles puserem seus pés, os demônios batam em retirada. Que onde eles estiverem, que as forças inimigas se retirem. Que onde eles estiverem, haja luz e não trevas. Que onde eles estiverem, Senhor, o Teu reino avance. Que onde eles estiverem, Senhor, o Teu reino se faça presente. Que o diabo bata em retirada. Que os demônios batam em retirada. Porque aqui estão homens cheios do Espírito Santo. Porque aqui há homens cheios de poder do alto. Porque aqui há homens cheios de unção. Unção da Tua parte. Unção, Senhor. Dá dons a estes homens. Dá dons para que a igreja seja edificada pela vida deles. Ajuda, Senhor, para que nós possamos juntos ombrear a Tua causa, para que juntos nós possamos levar a igreja nos nossos ombros, que as nossas esposas e os nossos filhos sejam sim pessoas espirituais que buscam a Ti, mas por verem homens santos buscando a Ti.
Em nome de Jesus eu te peço, olha para nós, Deus, e age em nós de forma sobrenatural. Não deixa as nossas tendências prevalecerem, não deixa os nossos desejos pecaminosos prevalecerem, não deixe que a nossa vida seja marcada por homens que dão vazão aos seus desejos, mas que buscam a Ti e que têm ânimo, que têm vontade em cumprir o Teu desejo, a Tua vontade, assim como o nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Eu também te agradeço pelo alimento, Deus. Vamos comer agora. Que Tu possa abençoar este alimento, fortalecer o nosso corpo e que nós possamos ser lembrados de que é Tu que nos dá o pão de cada dia. Bendito é o Teu nome, Deus.